Agora sim. Vamos olhar primeiro o que importa. Então isso aqui seria, vamos dar um exemplo, seria um roteador, não importa, vamos falar de uma SR9000 então, uma SR9000, Cisco. Eu vou fazer o mesmo exercício em outra ocasião para Juniper e para outros fabricantes, que é baseado, como muitos sabem, no software iOS XR. Okay? Vamos pegar esse cara aqui. É um equipamento modular, tá? Um equipamento modularizado. A gente pode até, voltando aqui, se você tiver interesse, caso você não tenha a menor ideia, nunca vi uma SR9000 na minha vida, Leonardo, você dá para dar uma moral aqui para mim, não? Não tem problema, o Leonardo Furtado vai fazer isso para você. Vamos pegar aqui um SR9000, um catálogo 3D da Cisco. Tem vários modelos aqui, 9922, enfim, não tem nem todos para falar. Aí está bem defasado isso aqui. Mas vamos pegar esse cara aqui e vamos tentar olhar esse bacana. Tá vendo? Catálogo 3D. Bacana, né? Dá para fazer um DJ aqui. Mas vamos olhar esse 9010, que são 10 slots. Por isso que o nome é 9010, são 10 slots. Você vai ter aqui no meio, que a resolução dele é fantástica, né? É muito bacana essa ferramenta aqui. Você tem os módulos, esse aqui é o Line Card, aqui é um módulo de portas, Line Card, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Aqui não, esses dois são módulos RSP. Por ser 9010, o Switch Fabric é integrado ao módulo de supervisão e controle RP, então por isso que leva o nome de RSP. Então tá aqui, um desses dois será ativo e outro será standby. Então a gente pode ter vindo aqui, Product Animations, vamos tentar remover o RSP, para você ver um pouquinho. Aqui, o módulo RSP. Módulo de supervisão e controle. Vai dar algumas características dele, eu não estou muito interessado de falar isso aqui agora, mas está aqui. Então aqui você vai ter CPU, memória, storage, né, discos, aquela coisa toda, um monte de portas frontais para funções, por exemplo, ligar com GPS, aí tem porta 10 MHz, tem porta 1 PPS, tem porta 1588, enfim, a parte bacana aqui. Porta de gerenciamento fora de banda, uma CMP, porta de console, porta auxiliar, porta de alarme, né, dry contact. E vou parar por aqui, uma porta USB. Mas aqui dentro você vai ter CPU, memória, um monte de coisa. Os pacotes não são processados aqui. Aqui é o plano de controle da caixa. Então aqui você vai ter o quê? O BGP rodando. O BGP rodando vai estar aqui dentro. Esse módulo de supervisão e controle. Tá? Então, vamos voltar para minhas anotações. Agora que você sabe o que é. Então, aqui, voltando, só para ficar claro, que a gente tem aqui um equipamento que possui dois módulos de supervisão e controle, com o Switch Fabric embarcado, com tudo. Para que isso? Porque se eu perder o meu módulo, se eu tiver apenas um único módulo, tudo nesse equipamento vai parar de funcionar. Então o teu diâmetro de falha é muito grande. O que você faz? Não, vou botar a redundância. Aí botar um ativo e um standby. Então tem dois módulos agora. O problema é que, por que eu estou falando disso? Você perdeu o ativo, não quer dizer que você não vai ter perda. Não quer dizer que você não vai ter impacto. Você vai ter impacto no plano de controle, vai gerar uma ação de convergência na rede toda, vai gerar distúrbio na tua rede e vai perder pacote. Pô, mas eu não tenho dois módulos RSP? Não era para não ter nada disso não, né? Mas não é bem assim que a coisa funciona. Você tem que combinar com os russos, teus protocolos têm que suportar algumas características de alta disponibilidade. Pô, dá um exemplo, Leonardo Furtado, de características de alta disponibilidade. Ué, eu não falei do RPR, RPR Plus, que não são suportados aqui, nem precisam, mas do Stateful Switchover, NSR, NSF, Graceful Restart. E agora o LLGR. A gente tem que montar essa salada, não todas de uma vez só, um caso com o outro, por exemplo, lá, para BGP, vou fazer SSO, óbvio, tráfego L2, não tem nada a ver com BGP inclusive, mas para o BGP eu vou usar Graceful Restart em combinação com o LLGR. Então, estou usando 3 componentes no meu sistema para aumentar a disponibilidade do meu BGP. Para índices muito melhores, muito superiores, obviamente, ou até mesmo beirando a zero perda de pacote. Então, voltando aqui para o meu cenário, o que a gente tem aqui? Na minha mão, a canetinha. Aqui a gente tem um chassi, que não está desenhado. Ele tem lá dois módulos RSP. Então aqui é o módulo RSP1. Então está aqui 1. E embaixo está o 0. O RSP 0 aqui. Tá?
todo módulo de um ASR 9000, por exemplo, isso não é diferente com relação a outros fabricantes, mas todo módulo ele é conectado num barramento, tá? Que a gente chama de switch fabric. Que nesse caso ele é até integrado no ASR 9000, mas você tem lá que é uma arquitetura de 3 estágios. Então cada line card tem um switch fabric e tem um barramento central passivo, que é um switch fabric também, e tem o RSP, obviamente com o switch fabric. Então os módulos são conectados por esse barramento. Então você tem lá o RSP0 espetado no chassi, como você tem também o RSP1 espetado no chassi. Aí vamos falar o seguinte, tudo está ativo, o módulo ativo nesse meu equipamento fictício aqui, que é o SR9000, é o módulo RSP0. Então ele está nesse exato momento na condição de active. Enquanto isso, o módulo 1 ele está na condição de standby. Okay? Vamos olhar o standby primeiro que está fácil. Nada, nenhum protocolo, nenhum procedimento e as suas respectivas estruturas de dados, tabelas BGP, por exemplo, tabela de roteamento, nada está funcionando no módulo standby. Ou seja, as vizinhanças não são mantidas aqui no módulo standby. Está vazio, não tem nada aqui dentro. Consequentemente, você não vai ter uma tabelas ADJ-RIB in, não vai ter tabelas ADJ-RIB out, não vai ter nada na tua lock RIB, não vai ter nada na tua tabela de roteamento, não vai ter nada em lugar algum. Então ele está só em standby. Alguns processos são sincronizados, tem um checkpoint, obviamente, entre o ativo e o standby, mas vamos falar de BGP aqui, não tem nada do BGP acontecendo no RSP1. Toda a brincadeira está acontecendo no módulo ativo. Aí, vamos olhar aqui o módulo ativo de uma forma interessante. O que a gente tem? Lembrando, ambos têm CPU, memória, storage, aquela coisa. Então vamos falar do BGP. Então o BGP está rodando aqui dentro. O protocolo BGP está rodando aqui. Especificamente, o Job ID, pela primeira vez que o processo é iniciado, ele vai ganhar um número de job, no caso 1067, e ganhar um número de processo. O número de processo pode mudar, se o processo for reinicializado, ou crashar e voltar, enfim. Cada vez que ele é executado, depois do Job ID ter definido, ele vai ganhar um número de processos diferente. Nessa arquitetura, o BGP é extremamente modularizado, multi-thread, ou seja, há um mecanismo de priority scheduling de 64 prioridades, onde os processos vão ter várias threads e cada thread podendo operar com uma prioridade diferente. Quanto maior a prioridade, mais importante é o processo em termos de acesso a tempo de execução na CPU, mas não vou entrar nesse detalhe. O fato é que você tem várias threads, cada qual fazendo alguma coisa no BGP. O que eu estou procurando fazer aqui, só para ter uma ideia, essas threads elas existem. Tá? Isso aqui eu não estou mentindo não, são 29. Depende da versão do software também, mas nessa versão são pelo menos 29 threads do BGP rodando aqui. A maioria delas com a mesma prioridade número 10, para falar a verdade, que é uma prioridade normal, enfim. Mas está aqui, thread. Aí tem threads que lidam, por exemplo, com todas as operações de I/O. I/O, input e output. Por exemplo, vou ler mensagens, vou escrever mensagens, vou manter meu keep alive, sabe? Procedimentos que essas threads executam aqui. Tem outras threads que lidam, por exemplo, com o que eu vou importar para dentro do meu BGP. Eu tenho threads que lidam com a geração de mensagens update. Inclusive aí você tem diferenças de updates por neighbor, updates por update group e etc. Depois a gente fala disso aí em outra oportunidade. Tem coisas que também mantêm a tua RIB de BGP, ou seja, daqui que governado como os melhores caminhos BGP para cada destino são ofertados para a tabela de roteamento. Tem um processo que faz a validação de operações de router BGP, inclusive checagem, processo on thread, checagem de recursividade para o atributo NextHop. Enfim, tem muita coisa aqui. Coisas que lidam com o gerenciamento do BGP no geral, inclusive traps, né? Qualquer MIB de trap do BGP e coisas nesse sentido. Enfim, dá pra ver que tem muita thread aqui, cada qual fazendo uma bagunça, né? Fazendo uma coisa. Threads que cuidam das integrações, por exemplo, do BGP com serviços de MPLS, BGP-LU, BGP-LS-LU, BGP-TE, e, enfim, L2GPN, tá? Enfim, só para você ter uma ideia.
E você vai ter também os processos, aqui que é importante. É como é que eu vou governar a assistência para o meu switch over na perspectiva do BGP. Ou seja, RSP0 e RSP1. Se eu perder RSP0, eu vou perder o quê? O que vai acontecer se eu perder meu módulo? Esse cara aqui morreu, sei lá, foi desligado, deu uma pane, crashou o BGP dele crashou, aqui foi embora. Tá? Não tem nada aqui. Cara, imediatamente você vai perder o quê? Vou dizer o que vai acontecer. Você vai perder as tuas vizinhanças, tá? Vai embora. Aí a tua DJ Ribim vai esvaziar para aquele vizinho. Toda entrada que aponta para aquele vizinho, ou no caso, se falhar tudo, todas as entradas da lock RIB vão embora, que vai gerar um flush na tua RIB, que ultimamente lá na tua FIB vai ter a revogação daquelas estruturas e vai modificar aqui na tua hardware FIB e você vai perder pacote, parou a tua rede, porque o BGP morreu. Sabe? Mas não tem problema, né, Leonardo? Porque o módulo standby ele vai assumir a treta, né? Ele vai assumir todo o BO. Não, aí vai ter que fazer vizinhança do zero, transitar pelo FSM, negociar as capacidades no Open, informar, estabelecer, trocar prefixos, ou processar policy, encaminhar, fazer computação, encaminhar para a tabela, sabe? Isso vai demorar um tempo, então tu tem downtime. Aí a proposta é que é o seguinte, vou tentar dar uma visão rápida, isso vai te ajudar a entender para que serve uma coisa e outra. Nesse cenário aqui, a primeira coisa que vai acontecer, por exemplo, vamos no sentido da direita para a esquerda. Tá? Suponhamos que esse vizinho BGP aqui, não importa se ele é interno ou externo, não faz diferença, ele vai te mandar os updates. Tá? Mandou um update. Primeira coisa que acontece aqui. Tá? Então, você tem o cara estabelecido como vizinho teu aqui. O FSM está concluído, o status é established, você tem a vizinhança com aquele cara, tá tudo certo. Aí o update que ele mandou para você vai botar onde? Na tua ADJ Ribim. Aí você sabe que tem que ter uma policy, né? Idealmente, sim, óbvio. Tem que ter uma policy para governar se eu vou filtrar alguma coisa e do que eu for aceitar, se eu quero manipular atributos ou não. Então, vamos processar a policy aqui. Aí, o NLRI, tendo sido aprovado pela policy de input, poderá ou não ter atributos modificados e vou colocar aquilo na lock RIB e vou executar aqui o meu processo de computação de caminhos. Esse NLRI aqui, nessa opção que eu acabei de receber, é o melhor caminho para aquele destino, sabe? Vamos computar, a gente vai falar muito disso nos próximos vídeos. Tá? Daqui eu posso querer já repassar os meus best, ou não, tem essa treta também, não vou falar disso agora, para os meus vizinhos, passando pela policy. Ou seja, eu posso querer filtrar o que eu não quero passar para os meus vizinhos, para cada vizinho. E do que eu passar, se eu vou manipular alguma coisa, não sendo que dois atributos são sempre mudados em sessões externas, já falamos disso aí, coloca na DJ RIB out e anuncia para o vizinho. Mas vamos tirar essa parte out aqui, de anúncio, saída, vamos falar da entrada apenas. Depois que o BGP ele escolhe os melhores caminhos para cada destino, ele vai lá ofertar aquela coisa para a tabela de roteamento, que é o passo 5 aqui. Aí tem uma thread que ajuda nesse processo, mas você tem um processo específico chamado IPv4 RIB. Vamos falar de IPv4 por enquanto. Ele roda lá no módulo RSP0. Está aqui um job ID número qualquer, 1883, e está aqui o process ID dele, enfim. Então, a tabela de roteamento, esse processo aqui, que é um RIB Manager, tá? Ele vai basicamente, a gente também chama muitos caras de RIB MGR. Tá? Mas IPv4 RIB. Não é RIG, é RIB. RIB, MGR. Então, agora ficou melhor. É aqui que a tabela de roteamento, o processo que mantém, ela vai escolher, cara, essa rota. Eu vou instalá-la de fato, essa opção que o BGP está me oferecendo. Eu vou instalá-la de fato como rota BGP. Aí entram coisas, por exemplo, distância administrativa. Para empatar ou desempatar. Às vezes tem uma outra rota com uma D melhor para aquele mesmo destino, então eu vou dar um RIB failure, não vou instalar aquela rota, embora ela tenha sido selecionada como best lá na BGP. Enfim, nessa arquitetura de SR9000, o plano de controle ele é para protocolos de roteamento, ele é 100% centralizado. Para outros protocolos e procedimentos ele é distribuído, por exemplo, ARP, BFD, NetFlow e tal. Cada line card tem a sua cópia, seu próprio processo para cuidar disso.
Mas o fato é que é uma arquitetura de data plane distribuído. Cada line card tem o seu próprio data plane, a sua própria FIB. E os próprios processos que mantêm essas FIBs. Então a minha proposta é o quê? Uma vez que eu escolhi uma rota aqui, aceitei uma rota BGP na minha tabela de roteamento, o que eu tenho que fazer? Passa o mais rapidamente possível para todos os meus line cards. Só que pode ser uma tabela grande, uma instrução muito grande. O que eu vou acabar fazendo? Na verdade, eu não vou lotear aquilo ali. Vou fazer isso em um conceito de lotes. Aí tem, obviamente, um serviço para isso chamado BCDL, Bulk Content Downloader, onde o processo que produziu a informação é o IPv4, o LMRIB. Tá? E esse processo produtor ele é transportado pelo próprio Switch Fabric, porque há outras vias internas no equipamento que algumas informações são propagadas, mas nesse caso, como é volumétrico, eu vou usar o próprio Switch Fabric para passar isso aí. Aí vai ter um endereço de Fabric ID, que não vou entrar nisso aí, mas o grupo, né, que eu preciso usar esse cara aqui, porque o BCDL ele precisa de um transporte. Então ele é o courier, mas não é quem transporta de verdade. A mula da coisa toda vai ser o IPC. Aí tem vários IPCs no ASR9.000, um deles é o chamado GSP, que é um processo de serviço de grupo. E a ideia é o quê? Por multicast interno, bem interno mesmo, não é protocolo de multicast, uma coisa bem íntima do XR, por multicast ele vai distribuir aquilo ali para todos os line cards, onde há consumidores esperando aquela informação, que no caso é o processo FIB Manager. Então está aqui o FIB Manager, que é consumidor aqui. Então a relação dele aqui é de consumo, consumo próprio. Enfim, manda para o GSP, então aqui seria o passo 5, 6, né? Passo 6, que pega o serviço de transporte interno chamado GSP, que é um IPC, um Interprocess Communication, aí aqui já é o line card. Aqui já não é mais o módulo RCP. Aqui conectado ao Switch Fabric é o line card 1. É o line card 1 aqui. Então o GSP, lá no line card, que tem sua própria CPU, sua própria memória RAM, não vai ter storage, mas ele mantém arquivos por links simbólicos aqui, né, de histórico de rede. Enfim, tem a sua própria CPU, sua própria memória, a própria cópia de OS XR, para falar a verdade, rodando ali dentro. Né? Aí o GSP ele roda aqui também no line card, obviamente, ali, processo FIB Manager. O GSP passa para o BCDL lá no line card, que vai entregar para o FIB Manager. Então aqui é o processo FIB Manager, tá? Daquele line card especificamente. Beleza? O que o FIB Manager vai fazer? Ele vai criar lá uma estrutura de dados bem eficiente, que não é uma tabela de roteamento, já falamos disso em outras ocasiões, mas teremos instruções sobre isso também. Então ele vai criar a entrada na FIB. Já a adjacência ela é preenchida com base no ARP. Então o ARP pega o encapsulamento da interface de saída, por onde o ARP foi recebido, e por onde o cache apontando para o next hop existe, vai identificar qual que é o tag de VLAN, qual que é o MTU, qual que é o MAC de origem, qual que é o MAC de destino, vai pegar essa brincadeira toda e vai criar lá a adjacência, porque cada entrada na FIB aponta para uma adjacência, fora a parte de hashing e outras coisas que eu estou suprimindo no momento. Mas uma vez que eu construo a minha software FIB no line card, vai ter um agente de execução, de gerenciamento, desculpa, tá? um MA aqui, agente de gerenciamento, aqui vai ter um agente de execução, Execution Agent, que vai lá e programa a NPU. Um Type, um Tomahawk, um Lightspeed, enfim, depende da geração. São 5 gerações de line card no ano de 2022 no ASR9000. Então aqui está a tua FIB de hardware, certo? Ou seja, os pacotes, quando entrando no equipamento, eles vão entrar aqui. É aqui que eles são verificados. Se forem pacotes IPv4, o EtherType é 0800, né? Se for 0800, olha aqui. Se for 08847 que é MPLS, ele vai olhar aqui dentro, mas não na FIB, ele vai olhar em outra estrutura, enfim, não vou detalhar isso agora. Mas é aqui que ocorrem os lookups. O LPM, que é o Longest Prefix Match. O LPM executado aqui. Certo? Daqui você vai ter uma ideia de se você perder teu módulo de supervisão e controle, o RP, o RSP ativo, a quantidade de interações que ocorre dentro do teu equipamento. Certo? A quantidade de coisas que acontece dentro do equipamento. Então a ideia aqui
é pensa, voltando na seara do Graceful Start do LLGR, é manter o teu ambiente o mais disponível possível.